16 de outubro de 2025, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, anunciou uma proposta que reacendeu o debate sobre a solidariedade internacional na América Latina. Durante uma entrevista à Rádio Brasil de Fato, ele sugeriu a criação de brigadas internacionalistas para apoiar a Venezuela diante das ameaças de intervenção dos Estados Unidos. A ideia faz referência direta às brigadas internacionais que, nos anos 1930, reuniram voluntários de todo o mundo em defesa da República Espanhola contra o fascismo. No entanto, Stedley deixou claro que, neste caso, o foco não seria militar. Segundo ele, os voluntários poderiam atuar em tarefas como o plantio de alimentos, o apoio logístico e a convivência com o povo venezuelano em caso de uma invasão norte-americana. A proposta surgiu em meio a uma nova escalada de tensões entre Washington e Caracas. Durante o segundo mandato de Donald Trump, desde agosto, o governo norte-americano vem ampliando a sua chamada guerra contra as drogas, classificando o Cartel dos Sóis, ligado a militares venezuelanos, como uma organização terrorista e oferecendo uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura do presidente Nicolás Maduro. Além disso, operações navais dos Estados Unidos no Caribe, apresentadas como ações contra o narcotráfico, resultaram na morte de 11 pessoas e foram condenadas por especialistas da ONU como violações da soberania venezuelana. Em resposta, Maduro ordenou exercícios militares e convocou a população para a defesa do país. Poucos dias depois do anúncio, em entrevista à emissora Telesur, Stedley afirmou que o MST enviaria cerca de 100 militantes à Venezuela para formar uma brigada internacional pacífica, em solidariedade à Revolução Bolivariana. Segundo ele, movimentos sociais de toda a América Latina estão em diálogo para ampliar a iniciativa, aproveitando os laços criados durante o Congresso Mundial em Defesa da Mãe Terra, realizado em Caracas com a participação de 65 países. Ainda assim, analistas consideram que o alcance dessas brigadas depende do avanço das tensões. Há chances razoáveis de que pequenos contingentes se formem até o fim do ano, mas a expansão em larga escala dependeria de uma invasão efetiva ou de um agravamento do conflito. Questões práticas como financiamento, logística e possíveis reações políticas internas também podem limitar a mobilização. As reações dos governos da região tendem a refletir suas posições ideológicas. Países da chamada Onda Rosa, como a Bolívia e Cuba, podem apoiar a ideia, enquanto governos mais alinhados aos Estados Unidos, como os da Argentina ou do Chile, devem condenar a iniciativa como interferência indevida. Já o Brasil, sob o governo Lula, enfrenta o dilema entre manter uma postura diplomática neutra e responder à pressão dos setores de esquerda por uma posição mais firme contra Washington. Mais do que uma ação de campo, a proposta do MST expressa uma tentativa de reavivar o espírito de internacionalismo latino-americano e de resistência ao imperialismo. Para Stedley, essa solidariedade popular pode ser uma forma simbólica mais poderosa de denunciar o intervencionismo e defender a soberania da região. Como ele mesmo afirmou, o desafio não é apenas enfrentar uma possível guerra, mas fortalecer a união entre povos latino-americanos diante do que considera uma mistura de loucura e fascismo representada por Trump. Resta saber se essa mobilização será suficiente para conter uma nova crise ou se apenas marcará mais um capítulo da tensão na conturbada relação entre os Estados Unidos e a Venezuela.